Olá, o Salto para o Futuro já está no ar. Hoje, no quarto programa da série Repertório Afro-Brasileiro, nossos convidados vão debater como alguns jogos e brincadeiras abordam as questões étnicas. Para este debate, convidamos a professora do Colégio Estadual Guadalajara, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, Edilane da Silva Pacheco, a professora do curso de Pedagogia da Universidade Estácio de Sá, Azoilda Loreto Trindade, e a pesquisadora da Universidade de Havana, em Cuba, Lia Vieira. Contamos ainda com a sua participação. Vamos assistir a duas iniciativas que tratam de arquitetura, brincadeira e memória. E na primeira, uma exposição de arte popular apresenta um trabalho arquitetônico relacionado à história de vida do próprio artista. E na sequência, vamos conferir como a brincadeira pode ser uma importante aliada no trabalho de valorização cultural e étnica de uma comunidade. A Casa da Flor começou a ser construída pelo salineiro Gabriel Joaquim dos Santos em 1912, na região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Ela foi toda enfeitada com cacos de louça, pedaços de azulejo e todo tipo de material reciclado. Fotografias e alguns objetos da casa fizeram parte da mostra Arquitetura de Encantamento. Encantamento de ver que as coisas que são refugos, elas podem ser recicladas, reaproveitadas, valorizadas e ter o seu valor estético e a sua necessidade prática também. E foi com esse material recolhido como imprestável, sujo, inútil, que não servia para nada, que ele enfeitou a casa dele totalmente. Ela é toda bordada, tem uma escadaria, tem esculturas, mosaicos, flores, muitas flores. Durante a exposição no Sesc Flamengo, no Rio de Janeiro, os alunos da Escola Municipal Romão de Matos Duarte conheceram um pouco da Casa da Flor e da história do seu construtor. A Casa da Flor é uma casa que foi construída e enfeitada por um homem que sequer foi à escola, mas que era um artista verdadeiro. A visita à exposição contribuiu para o debate sobre a importância do uso de materiais reciclados. Em vez de jogar as garrafas fora, é melhor levar para reciclar. Guardar as coisas, não jogar fora, que tem muitas pessoas também na rua que precisam. Ao final da exposição, os alunos participaram de uma oficina de reciclagem. E agora eles vão botar em prática. Vão ser os artistas, eles vão conseguir colocar a mão na massa e se sentir um pouco como aqueles artistas que eles viram criando. É importante também saber que isso é história e que eles estão fazendo história. É importante saber que a obra de arte é a imaginação, enfim, tanta coisa, tanta informação. No povoado de Castelo, no Maranhão, o projeto Autoestima das Crianças Negras foi desenvolvido para mostrar a importância da brincadeira na infância. Na minha infância não tinha isso. Não tinha. Era só trabalhar para a roça e para a pescaria. Não tinha essa brincadeira não, que tem hoje. Com a ajuda da comunidade, os brinquedos foram confeccionados com linha, agulha, lata, cola, papel, material que abasteceu a brinquedoteca Casa da Alegria. Tem o cantinho da leitura, o cantinho da beleza negra, tem teatro, tem também cantinho do par de conta. Ele achou um brinquedo bonitinho, ele foi no cemitério, pegou a bunda de fundo e deu para ele fazer essa comigo. Cada um contribuindo como pode. É o caso de Dona Rosa. Eu vou lá, eu conto. Tem vezes que eles estão aí no meio do campo brincando. Vem cá, comadre Rosa, vem aqui dizer assim, um caso, assim, uma brincadeira, eu vou com tudo direitinho para eles e venho embora. Assim, valores, tradições e histórias dessa comunidade remanescente de Quilombo puderam ser preservados e passados para os filhos. Até o início do projeto, apenas os adultos dançavam o tambor de crioula. E aí, com as pessoas da comunidade que eu via estar dançando, aí eu aprendi assim, olhando as pessoas da comunidade, tá dançando, e hoje as minhas filhas aprenderam comigo, vendo eu dançando. Edilane, Azoilda e Lia, obrigado pela presença aqui hoje. Azoilda, no aspecto relacionado a vivenciar a própria aprendizagem, nós vimos no vídeo, nas duas situações,
crianças participando de uma exposição, ou dançando, ou aprendendo no teatro, mas vivenciando, né, no dia a dia a sua aprendizagem. Como é que você define esse aspecto como sendo importante da cultura negra? É um aspecto importante da cultura negra a criança vivenciar esse aprendizado? Bom, falar de aprendizagem é algo que é intrínseco ao ser humano, né? Nós, seres humanos, aprendemos sempre, é uma das nossas marcas. Agora, cada cultura, cada grupo produz sua própria cosmovisão na sua relação com o mundo, com os outros. E a cultura negra, ou as culturas negras, têm uma peculiaridade que é uma aprendizagem que a gente muitas vezes chama de iniciática. Você não aprende, como na perspectiva ocidental, só com olhar e ouvir. Não, você aprende com o corpo inteiro. Toda a sua dimensão humana, ela está ali. Ela até fala assim, a gente aprendeu vendo, eu aprendi vendo, mas esse aprender vendo não é olhando, é vendo com o corpo inteiro. Ela vai, ela dança, ela observa, ela se envolve, ela se encanta, ela compartilha daquele cotidiano. É uma aprendizagem, como a gente diz, com o corpo inteiro, uma aprendizagem iniciática. Você entra no lugar, você não fica de fora observando, você faz parte daquele universo, daquele contexto, e nele você se transforma e se constrói, né? Edilane, no vídeo, ainda seguindo um pouquinho o que a Zoilda acabou de dizer, da participação, da aprendizagem, você trabalha na Escola Estadual Guadalajara, e muitas vezes nós já trouxemos aqui no Salto para o Futuro, né, exemplos de como essa escola vem atuando de uma maneira coerente, né, no sentido de padronizar uma educação para uma comunidade que é da comunidade Duque de Caxias, né, no município do estado do Rio de Janeiro, Duque de Caxias. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa importância de se ter a prática após a visita a uma exposição. Nós vimos no caso do primeiro vídeo, os alunos participando de uma exposição e depois saindo para fazer um trabalho de reciclagem. Na escola vocês também trabalham com essa temática, com essa preocupação. Qual é o resultado prático desse trabalho? O resultado, assim, pegando até o gancho da fala da Zoilda, é que esse aluno, ele faz parte, né? Quando ela diz fazer parte é muito importante, porque a vivência para o aluno, ela é imprescindível para o processo de aprendizagem. Então, esse observar, né, essa coisa de você ir a uma atividade ou vivenciar uma atividade em sala de aula e depois não poder produzir algo sobre aquilo que você viu, eu acho que isso interrompe o processo de ensino-aprendizagem. E no que diz respeito à cultura negra, né, isso se faz mais forte ainda, porque é importante que esse aluno negro ele vivencie determinadas histórias, que ele possa produzir, que ele possa recontar, que ele possa recriar em cima daquilo que ele ouviu, ou que ele viu, ou mesmo que ele sentiu. Lia, você conhece bem a Casa da Flor, né? Sim. Uma instituição, né, que foi criada de uma maneira empírica, né, e que tem uma grande importância hoje no cenário cultural, né? Eu acho que uma das importâncias fundamentais da Casa da Flor é o novo comprometimento estético que ela traz. Porque normalmente quando a gente fala, né, em arquitetura, né, em museus, galerias de arte, o compromisso é pelo olhar, geralmente, de uma classe social dominante. E quando você vai à Casa da Flor, você começa a ver há ali uma interação entre elementos da natureza que estão próximos desses educandos, né, com aquilo que ele percebeu como estética. Então eu acho isso fundamental, né, para uma aprendizagem extraformal. Porque normalmente as crianças negras principalmente não têm acesso a determinados signos, né, que comporiam essa estética, né, em museus, galeria de arte, cinemas, exposições. Então, se eles visitam esse, né, ou é aquela do tambor de crioula do Maranhão, que é uma cultura nossa, uma cultura genuína do olhar, do fazer, do sentir, mas sobretudo do pensar. Então, é fundamental essa aprendizagem extra na construção dessa cidadania e desse novo olhar.
Vamos ouvir a participação do Luciano, de Tocantins. Olá, Luciano. Olá, Marcos. Boa noite a todos. Aqui é do Teleposto, da Escola Estadual Joaquim Francisco de Azevedo, em Taipas do Tocantins. O questionamento é da coordenadora pedagógica Jane de Cássia Maciel. Sabemos que a discriminação racial é um fato presente histórico que, apesar da criação da Lei nº 10.639/03, as escolas ainda não contemplam em seus currículos conteúdos ou atividades que resgatem a história da África antes da escravidão, dando enfoque às contribuições dos africanos para o desenvolvimento da humanidade. Portanto, como auxiliar o professor na sua prática pedagógica de sala de aula, uma vez que os materiais didáticos disponíveis não contemplam tais questões e até o momento não se discutiu outras alternativas para abordar essa problemática que é centenária nas escolas do nosso país. Boa noite, obrigado. Muito obrigado, Luciano, por sua participação. Azuilda. Bom, Luciano, é muito interessante sua questão e provocador, me provocou em algumas questões. Primeiro, a lei, ela é consequência de uma luta, de uma demanda, de um desejo, de muito investimento de negros e não negros comprometidos com a educação não racista, comprometidos com a educação que contemple essa diversidade cultural brasileira. Então, primeira coisa. Segunda coisa, o próprio vídeo que a gente assistiu anteriormente já nos sinaliza duas possibilidades. Uma possibilidade é de você estar imerso, você estar envolvido, você estar encantado no ambiente onde você se encontra, para poder, a partir daí, pegar até a palavra que a Lia usou com relação à Casa da Flor, que é a capacidade de criar. Não está pronto, né? Não vai cair do céu. As alternativas às construções, elas vão se constituir, vão sendo produzidas coletivamente, com a crítica, com o olhar, com o sentir, com a construção e a produção, como a Lia colocou, de uma estética, outra estética. Então, assim, é um desafio que se coloca para a gente. Agora, o desafio principal é a questão da inventividade, da criatividade, da ruptura desses valores que muitas vezes nos aprisionam. Tem que ter capaz de ousar, tem que arriscar, sabe? Sabendo que nós vamos errar, vamos nos equivocar, vamos cometer coisas que a gente nem gosta, mas se não for assim, não se produz. A gente não sai do lugar, né? Exatamente. É verdade. Vamos ouvir a pergunta da Creuza, do Espírito Santo. Olá, Creuza. Creuza, orientadora do Salto para o Futuro da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Araribóia, Pancas, Espírito Santo. Em relação à presença do afro brasileiro e sua identidade, quando brincamos ou desenvolvemos qualquer outra atividade recreativa voltada para os afros brasileiros, estamos construindo a história ou repetindo-a, porém de forma consciente e respeitadora. Boa noite e obrigada. Muito obrigado, Creuza. Edilane, o que você considera? É interessante também a pergunta da Creuza, e é importante a gente saber que discutir a história, estudar a história, observar a história é importante. O importante é a gente ter um olhar crítico, né? A gente tem alguns elementos, né, no universo infantil que a gente utiliza hoje ainda em escola e que eu acho que deve ser utilizado. O que a gente deve ter é um olhar crítico sobre isso, porque a gente tem um grande arsenal da cultura popular e que está adormecido e que, por vezes, ele vem para o cotidiano escolar. O que assusta, Creuza, é quando a gente olha para isso sem esse olhar crítico, sem fazer com que a criança ela possa refletir em cima daquela brincadeira, que a gente possa estar trabalhando isso e discutindo isso também com os professores. Então, eu acho que é importante a gente estar vendo olhando essas brincadeiras, olhando essa vivência mais infantil dentro da escola com um olhar mais crítico, um olhar mais, assim, carinhoso, mais cuidadoso. A participação da Neide, do Maranhão. Olá, Neide. Sabemos que o preconceito destrói o ser humano. Daí a necessidade de respeitar histórias e memórias sociais de cada um. Como trabalhar esses valores em uma sociedade tão aviltada e distorcida? Boa noite, obrigada. Ok, Neide, muito obrigado. Lia. Neide, olha, eu acho que a sua pergunta, talvez, se a gente pudesse dar resposta, todos os problemas estariam resolvidos, né?
Mas eu acho que só essa indagação está calando dentro de nós é que nos chama para essa reflexão. Como é que nós, coletivamente, temos que construir essa transformação? Como é que cada um de nós tem uma parcela de responsabilidade ao não aceitar essa situação? Porque à medida que você toma consciência do problema, você vai trabalhar para transformá-lo, né? E uma das iniciativas que a gente deve sempre louvar, né, é se construir não só na base do idealismo, mas, sobretudo, na construção da lei. Então, voltando à pergunta lá do Luciano, a lei vem para reparar juridicamente algumas dessas deformidades. Por quê? O movimento negro, ao longo dos vários anos, tem apontado essas deformidades, mas nós não temos instrumentos que possam coibir. Quem não lembra daquela cartilha, O Sono de Talita, né? Onde aparecia sempre o ponto de interrogação na cabeça da criança negra. Era sempre a criança negra que fazia a pergunta, porque os outros todos entendiam tudo, né? E tem lá uma cena, eu lembro, de um piquenique, que as crianças vão passear na praia. E aparece uma frase lá deslocada do contexto. Talita vai lavar a louça, Talita sujou a roupa, Talita escorregou e comeu muito. Quer dizer, uma criança, né, negra, nessa sala de aula, onde a Talita, que por um acaso é uma criança negra, tem todos esses defeitos, ela não vai querer se identificar com ela. Então, é claro, Neide, que nós todos temos que trabalhar na construção de um novo paradigma, num novo modelo e partir de nós mesmos, estimular técnicas totalmente diferenciadas dessas impostas até então. Ok. Mônica? A Cizenir, da TV Escola de Anápolis, em Goiás, diz que músicas e brincadeiras ajudam a resgatar culturas como a dos negros. Nas escolas, principalmente nas séries iniciais, os professores trabalham muito com músicas e brincadeiras, mas nas séries mais avançadas do ensino fundamental e médio, isso quase não acontece. Ela gostaria de saber o que fazer para mudar a concepção do professor com relação à brincadeira e à música. Azuildo, o que você sugere para a Cizenir? Bom, Cizenir, como fazer? Cantar, brincar, né? Fortalecer isso. A gente não tem os centros de estudos, né? Os momentos de professores se encontrarem, promover brincadeiras, jogos, encontros, toques, contatos, comer junto, brincar. Isso vai construindo outras possibilidades e outras aprendizagens no cotidiano. Claro que assim, se a gente até pega, nós que somos formados assim numa perspectiva dita construtivista, né? O que é que ele diz? Sensório motor é o período onde ainda se comporta, depois ele vai se afastando disso para chegar ao operatório formal. O que é o operatório formal? Que abdica da brincadeira, do riso, do contato, do encontro, do cheiro, porque tudo está aqui. Então, o que é que a gente está propondo? Uma aprendizagem, uma forma de estar que o corpo todo esteja presente. O cheirar, o sentir o cheiro, gostar de estar junto, o brincar, fazer comida, aprender que aquele cheirinho, aquela hora que você faz o alimento, aquilo ali tem uma química, tem um processo de transformação, ou seja, transformar o cotidiano num momento de brincadeira, de prazer e até de musicalidade. Você vê o Benito de Paula que cantava Norte a Sul do meu Brasil, caminha sambando, quem não viu, ou caminha dançando. Perceber que nós temos um jeito, a música está no nosso corpo, tá? Retomar essa dimensão dessa inteireza do corpo, né? Ok, mais uma participação. Olá, Adélia, de Tocantins. Olá, Marcos. Boa noite. Falo do teleposto da Escola Estadual Professor Zacarias, Santa Rosa, Tocantins. E a pergunta é da telecursista Nájila Sávia. Pergunta: como conseguir identificar e ajudar os alunos que apresentam traumas que dificultam a socialização e a aprendizagem por se sentirem inferiores,
seja pela cor da pele, condições financeiras, traços físicos, uma vez que os professores não estão preparados e a escola não se dispõe de um profissional da área de psicologia ou psicopedagogia. Obrigado, boa noite. Muito obrigado pela sua participação, Adélia. Edilane, na Escola Guadalajara vocês têm esse trabalho, essa observação, esse olhar para essa criança que apresenta esse tipo de dificuldade relatada aqui pela Adélia? Temos sim. E o que a Adélia, né, falou, é assim, esse profissional, Adélia, muitas vezes na minha escola também não tem, a gente não tem um psicólogo. Né? Eu acho que o que a gente precisa para esses alunos é trabalhar talvez um conceito que a escola tem virado as costas durante muitos anos, que é o conceito de igualdade e de respeito. Eu acho que quando você parte desses dois tópicos, você abre um leque muito grande para estar trabalhando as várias formas de exclusão que a escola está empregando no decorrer desses anos todos. Então, assim, antes da gente pensar em trazer esse profissional, de repente pensar em alternativas, lá no Guadalajara a gente implantou uma oficina chamada Oficina da Palavra, onde os textos sempre trabalhavam a questão da igualdade, do respeito, da liberdade, né? E esses 3 tópicos foram tirados assim, em conjunto com a escola. O que a gente queria trabalhar, o que esses alunos queriam que fosse trabalhado. E isso apareceu. Então, muitas das vezes, a gente fica na espera desse profissional, que é importante, claro, né? Quanto mais a gente puder ter de profissionais atuando dentro do quadro da escola, melhor para a gente. Mas, em alguns momentos, o professor, o orientador pedagógico, o servente, a merendeira, todos os atores, né, desse grande espetáculo que é a escola, eles podem estar atuando de uma forma positiva, trazendo suas experiências, trazendo suas histórias, para estar contribuindo para isso, de como a gente está criando relações diferentes dentro da escola, onde esse aluno se sinta menos excluído. No próximo bloco, vamos conhecer um jogo africano, o Awalé. O Salto para o Futuro volta em instantes. O Awalé é um jogo milenar praticado em quase todo o continente africano. Os jogadores desenvolvem estratégias relacionadas a valores e tradições da África. Originalmente, as peças do jogo eram sementes do baobá, uma árvore considerada sagrada, com dimensões gigantescas, que pode chegar a 6.000 anos de existência. Confira. O baobá é uma árvore africana que pode reservar até 120 mil litros de água em seu tronco. Suas sementes foram as primeiras peças do jogo Awalé. 48 sementes de árvore e um tabuleiro com 12 cavidades são as peças. O jogo é basicamente plantar e colher as sementes, distribuir no seu campo e colher no do adversário. Quando acabam as sementes, o jogo não termina. Quem tem é obrigado a dar uma semente, pois não pode deixar o adversário faminto. O Awalé é um jogo de reflexão. É um jogo que permite que se traz estratégias. Enfim, é um jogo que tem muitas funções. Você tem que calcular se você consegue pegar esse com 2, esse, botar um aqui e pegar esse. Ao explicar as regras do jogo, George, que nasceu na Costa do Marfim, demonstra alguns valores da cultura do seu continente. Nunca se pode bolar uma estratégia para capturar todos os peões que estão no campo do adversário. Porque senão você vai deixar ele sem e ele não vai poder mais jogar. O Awalé, então ele traz embutido o espírito africano. É um jogo que não trata o inimigo como alguém a ser morto. Porque na África a vida é maior do que a morte. Quando você pega teus peões, se partilha e se distribui, se dá uma parte para o seu adversário. O Awalé é um jogo milenar praticado em tabuleiros com diversos acabamentos. No passado, ele contribuiu para a tomada de importantes decisões. Ia ter uma guerra, então o rei tinha que designar o chefe das Forças Armadas, como a gente chama modernamente. Então, os pretendentes a esse posto eram colocados na frente do jogo de Awalé. Aquele que ganhasse seria o chefe dos guerreiros. O jogo é utilizado como material didático em muitas escolas na França. Eu aprendi que você pode compartilhar com o outro, aprende a viver
com mais parceria, sendo mais amigo, ajudando a quem precisa. Tipo assim, se você ganhar, você sempre dá um pro seu adversário, ou seja, é um jogo de parceria, digamos assim. Ganhar e perder passam a ter outros sentidos no Aualê. Filosoficamente, ninguém perde, mas pelas regras, como se joga o futebol, alguém fez 2-0, ganhou, então perde quem capturou menos grãos. Mas na filosofia africana ninguém perde, porque você sempre dá outra oportunidade do recomeço. Lia, o Jorge definiu bem, né, o jogo, o Aualê, né, dar a outra oportunidade do recomeço, né? Como você interpreta essa situação? Olha, eu acho que a fala toda dele é uma fala muito desconstrutiva do pensamento. Porque o que a gente tem, geralmente, a ideia? Jogo, competição. Né? Alguém tem que ganhar. Alguém tem que ganhar. Jogo, eu tenho que anular o outro. E existe, né, a gente sabe disso, né, até um pensamento totalmente desvirtuado da realidade, que diz assim, o negro também escravizava outro negro. Quando querem diluir o debate, geralmente fazem essa afirmação. E ali a gente vê, pelo que ele fala, né, e a gente sente, o espírito africano é um espírito de generosidade, de compartilhar, de participar e, principalmente, dar a oportunidade do recomeço. Então, essa aí, naquela resposta da Neide, né, que a gente diz que são essas falas que a gente tem que resgatar para construir os nossos argumentos para a história da África, a história afro-brasileira. A lei está aí, mas cabe a cada um de nós ir buscando esses signos, esses elementos que vão construir uma nova história. Porque nós sempre tivemos, e a Zoilda falou isso aqui, uma visão eurocentrada da coisa. E agora nós temos que ter uma visão afrocentrada, né? Recontar essa história e oportunizar até a esse aluno a ter determinadas inserções dentro da história oficial que ele não tinha. Então, eu acho interessante, né, e eu tenho visto sempre aqui as colocações dos professores exigindo materiais, solicitando, né, orientações. Eu acho que esse é um vídeo que a gente pode trabalhar a questão da cidadania, da cumplicidade, a visão de ser generoso em relação ao outro. Perfeito. Então, é uma boa oportunidade, já fica aí uma referência, né? A participação da Maria José, do Maranhão. Olá, Maria José. Olá, Marcos, boa noite. Sou Maria José Barreto, do Teleposto de Bacabal, Maranhão. E a pergunta é da professora Graça Irene. Como conscientizar a escola e a comunidade da importância da história e cultura afro-brasileira na nossa vida e no nosso cotidiano, principalmente na educação infantil? Boa noite e obrigada. Ok, Maria José, muito obrigado por sua participação. A Zoilda, a Maria José toca num outro elemento importante, que é a participação da comunidade, né, nesse cenário, né? Como conscientizar não só a escola, mas a comunidade onde essa escola está inserida, né? Bom, eu vou pegar aqui meu guru, Paulo Freire, que ninguém conscientiza ninguém, as pessoas se conscientizam em comunhão. Então, é na comunhão, de botar a escola, abrir as portas da escola e trocar, ouvir a história dessas pessoas, o que é que elas têm a dizer, que riqueza, comparar não no sentido de hierarquizar as diferenças, mas assim, olha só o que a gente aprendeu com o vídeo anterior, né? O último vídeo do jogo. Uma filosofia africana. E olha a riqueza que rompe com a visão que a gente tem, que venceu mais forte, né? A gente não aprendeu isso que, né, com uma vertente da biologia,
com Darwin, né, que ganhou mais forte. E aí a gente tem Humberto Maturana que diz, não, ganhou o que foi capaz de cooperar, de se juntar. E a gente tem uma resposta, como é que nós, africanos, afrodescendentes, sobrevivemos no navio, torturas, tanta loucura, porque nós fomos capazes de quê? De cooperar, de estar junto. Mesmo o pessoal fazia tudo para separar e a gente dava um jeitinho e estava junto e estamos aqui. Hoje a gente está aqui, isso é uma vitória de uma história, de um povo, de uma cultura que se manteve, que se perpetuou. Então, convidar essa escola para compartilhar, ouvir que histórias essas pessoas têm, que elas sabem, ouvi-las para, como você colocou, não é só para aceitar passivamente, criticá-las, compartilhá-las, ponderá-las. É isso, essa transformação só acontece, na minha opinião, no diálogo, no encontro, no contato. Mônica? O professor Sidney de São Paulo quer saber de que forma o arte educador pode trabalhar com as diferentes manifestações artísticas africanas. Edilane. Olhar para essas manifestações, né? Acho que primeiro a gente precisa ter esse olhar que a gente tem se negado. Estou até voltando aqui à pergunta da Adele, juntando com a do Sidney agora, uma experiência que a gente vivenciou lá na escola com capoeira, né, que é uma prática, uma parte, né, um pedaço muito importante da cultura afro-brasileira e que está muito próximo, né, da gente, que às vezes a gente não olha com esse olhar. Então, a gente colocou uma oficina de capoeira lá na escola com uma turma de progressão, quer dizer, uma turma agitada, e os resultados assim foram maravilhosos, né? Eles trabalharam, a escola pedia isso, eu não sei se meus questionamentos quanto à palavra disciplina, mas trabalhou disciplina, trabalhou antes de tudo grupo, que eu acho que é uma coisa muito mais importante para se estar trabalhando. Grupo, ouvir a minha vez, a sua opinião, a minha, né? E a gente acabou trabalhando também questões da cultura afro-brasileira, que a capoeira está recheada disso, né? Então esse olhar que às vezes a gente fica na busca, o que eu vou fazer, às vezes está muito próximo. Quem deu essa capoeira não foi um especialista, foi um aluno da escola, né? Um aluno da escola que já pratica capoeira, que tem a sua arte valorizada, tem o seu espaço dentro da escola valorizado, quando ele é convidado para trabalhar com outros alunos. Então acho que o papel do arte educador, até porque é uma figura muito importante no cenário atual da educação, é de estar tendo esse olhar, né? De estar buscando o que aquela comunidade pede, o que aquela escola pede. Muitas das vezes eu posso achar determinada coisa importante, mas a escola vai ditar que não, isso aqui eu quero nesse momento. Eu quero trabalhar música através da dança, porque eu quero falar, eu quero dançar. Então a gente tem que ter essa sensibilidade de estar olhando o que a nossa escola pede, onde ela está inserida, qual é o histórico dessa comunidade. Porque ela tem. Ela não surgiu ali do nada, aquela escola não foi implantada num espaço que não existia nada. Então, respeitar essa história antes de tudo, buscar essa história sem um olhar preconceituoso ou crítico, embora eu não goste, mas a comunidade pede aquilo, trazer isso porque a comunidade se sente reforçada, se sente respaldada, respeitada, e esse reflexo vai dar no nosso aluno. Mônica? A cursista Caterine, da TV Escola de Anápolis, ela diz que hoje a criança não brinca como antigamente. Ela só pensa em videogame, carrinhos eletrônicos, computadores, etc. Elas não conhecem a magia das brincadeiras de antigamente. Como trabalhar com os alunos resgatando essas brincadeiras? E a Caterina tem razão, né? Não, as crianças hoje estão mais ligadas a um computador do que a jogar uma bola de gude, a brincar com a boneca, mais nesse sentido, né? Mas eu acho, ainda aí dentro da fala do que a Edilane estava falando, é a questão da troca de experiências, entendeu? Então, a gente exige até que a criança tenha, quando nós também não temos mais, né? O lúdico não é mais presente na moderna pedagogia como era anteriormente. Então, até quando a professora nos pede, né, o arte educador nos pede sugestão de que eu posso usar, não é? E você sabe que a cultura afro-brasileira ela é riquíssima. Ela tem elementos de literatura, teatro, dança, música, né? E até as ferramentas disso. Por exemplo, miçangas, juta, penas, tintas, todo esse material pode ser trabalhado e isso aí não é só para quem trabalha em classes iniciais, né? Em
todo o conjunto, né, da educação, você pode fazer isso bem, desde que você se debruce em cima de uma pesquisa, de uma elaboração, de um planejamento, né, e consiga extrair do cotidiano alguns desses elementos. Eu me lembro, por exemplo, que eu dava aula de economia. Como trabalhar, e sempre foi interesse meu, a questão, né, racial, étnica, como elemento. Então eu lembro de ter feito a contribuição do negro para a formação econômica brasileira. Ele disse, mas como é que a gente vai fazer isso? Como é que nós vamos trabalhar? E eu falei, não, vocês só têm que trazer. E ali eu tive disco de samba, o outro me trouxe pandeiro, o outro me trouxe tamborim. Aí eu dizia, mas então eu vou trazer um prato de quindim. Eu traga, isso é um elemento componente. Então a gente também tem que ter, e nós vimos ali, imaginação, criatividade, para fazer com que esses valores circulem. Acreditar, apostar mais que aquele outro que hoje é o educando, ele também tem contribuições a dar a partir da sua própria realidade, da sua própria experiência. E garanto que o resultado vai ser surpreendente em todas as áreas, literatura, teatro, música, dança e a arte como um todo. Zoilda, a Lei 10.639 traz, num de seus artigos, uma indicação muito clara e objetiva de como o professor tem que ser preparado no seu curso de formação para estar atuando de uma maneira coerente com o que determina a lei. Né? No momento atual, como você vem analisando essa questão da formação do professor para atender às necessidades, o que determina a Lei 10.639? As faculdades estão atentas, estão se preparando, há uma falta de material para se trabalhar com esse professor, ou seja, que tipo de professor, com que competência esse professor vai chegar à sala de aula passando pelo curso? Bom, como a gente está conversando, a lei nos fortalece, mas não resolve. Por que não resolve? Porque não é por decreto, mais uma lei, que a mentalidade das pessoas que são reativas à questão negra, à luta contra o racismo, a perceber a injustiça social em relação aos negros, não é assim que se resolve. Então, há que se trabalhar isso para além, assim, da lei. A lei é um suporte. Mas nós temos que ser criativos, sensíveis, inventivos, estudar muito. Há que ter investimento público das secretarias municipais de educação, sim, com formação continuada dos professores para se trabalhar isso, e ainda não existe. Não existe enquanto hegemonia, né, em relação a essa lei. Então, há um caminho muito grande a ser construído ainda em relação a isso. Tá? Perfeito. Mônica? O professor Paulino quer saber quais são as questões que precisam ser consideradas para que os professores possam repensar os acervos da biblioteca e da brinquedoteca da escola. Perfeito. Edilane, como é que você responde a essa pergunta do professor Paulino? Antes de responder a pergunta do professor Paulino, eu queria pegar uma caroninha aqui no que ela falou, que foi muito importante, que assim, a lei na nossa escola, a gente vem pensando esse trabalho com a cultura afro-brasileira desde 1998. Muito antes. Agora, por que disso? Porque nós estamos numa comunidade de maioria negra. Então, se existe na escola um trabalho com ritmo, um trabalho com dança afro, um trabalho com capoeira e com outros elementos da cultura negra, é porque aquela comunidade necessitava disso e aquela escola, um grupo de pessoas, foi sensível a isso. Então, é importante, como a Zoilda falou, a lei é um respaldo muito importante, mas mais importante do que isso é a sensibilidade do professor para isso. Quanto à pergunta do Paulino... Isso. A gente tem que, mais uma vez, voltar à questão da pesquisa. Eu acho que às vezes a gente fala, não existe muito material. Existe, precisa que a gente busque esse material. É claro que eu acho que ainda necessita de muita publicação, a gente precisa mexer muito nessa parte, porque ainda não tem
uma diversidade muito grande, mas que existe material, existe. Existem livros maravilhosos que a gente pode estar trabalhando, os brinquedos podem ser criados, como a gente viu agora através da pesquisa, procurar saber mais sobre esse jogo que a gente viu no vídeo e outros elementos que a gente pode estar buscando para trazer. Agora, é necessário essa pesquisa, essa procura e às vezes até o reaproveitamento de determinadas coisas, né? Existem brincadeiras que você pode estar trabalhando através dos jogos, você pode estar trabalhando numa partida de bola de gude, por exemplo, conceitos importantes para que essa criança reconstrua a identidade dela, né? Quando você mistura os grupos, quando você senta em grupo, quando você faz a roda para ler, quando você faz a roda quando você solta a pipa, quando você trabalha a questão da liberdade. Então, às vezes, a gente precisa também olhar para o que a gente tem de uma forma criativa e transformar aquilo em benefício do nosso trabalho. Lia, e por falar em livro, né? Você tem um aí na mesa para mostrar para a gente, né? Eu trouxe aqui Chica da Silva, A Mulher que Inventou o Mar. E eu costumo dizer que isso não é um livro, isso é um projeto pedagógico, né? Porque tanto eu quanto a Ileia Ferraz, que fez as ilustrações, nós nos debruçamos nesse projeto em 4 anos. Então, quer dizer que quando Chiquinha, né, que a gente chama carinhosamente, saiu, a gente queria ter um compromisso com isso que nós estamos discutindo aqui hoje. Estamos refletindo um novo material de apoio diferente daquele que nós tanto criticávamos, né? Então, primeira coisa, as letras. Nós fizemos questão que as letras fossem num tipo maior, porque ele talvez tenha uma proposta de ser infanto-juvenil, mas vai prestigiar a toda a nossa comunidade que lê pouco. Então, as letras grandes, elas já favorecem a quem não tem o costume da leitura. Segundo, nós tentamos fazer ele todo ilustrado, porque à medida que ele é ilustrado, né, ele também vai ficar menos cansativo para quem não ler muito. O tratamento da imagem, né, nós tentamos fazer totalmente uma desconstrução daquela imagem do negro sempre de lábios grossos e pronunciados, olhos saltados, né, sempre de pano na cabeça, né, aquelas figuras balofas. Então, nós tentamos fazer essa nova imagem. A própria Chica da Silva, né, e desculpe a crítica, embora, né, a atuação da Zezé Mota, que é madrinha do livro, inclusive, tenha sido perfeita, mas ela ficou um pouco sensualizada demais, né? E Chica da Silva é uma mulher que tem 10 filhos. E uma mulher que tem 10 filhos, ela não pode ser só uma mulher de cama, como o filme passa, né? Então, ela é uma mulher que também tem um compromisso com a sua gente, com a sua cultura. E isso tudo a gente tenta resgatar na participação desse livro. E o próprio nome, Chica da Silva, Mulher que Inventou o Mar, também é um desafio, né? Porque todo mundo sabe que Chica é de Minas, não é? Um lugar que não tem esse mar, mas com o poder dela, o poder feminino, o poder ancestral de mulher guerreira, ela exige do contratador João Fernandes que faça o seu mar, né? E melhor ainda é só você lendo o livro. Azoilda, no texto do boletim você sugere também, na bibliografia, né, muitos livros para que possam ser utilizados pelos nossos cursistas, consultados, enfim, tem todo ali um caminho, né, o início de um caminho. Desses livros, qual mais te tocou? Qual que melhor você acha que exprime as necessidades atuais dessa questão do ensino, da história e da cultura africana e dos afrodescendentes? Isso é uma maldade. Porque tem muitos livros muito bonitos, eu não vou ser injusta, assim. Hoje mesmo estava falando, poxa, meu livro não está na bibliografia. Não está porque eu não tinha lido o livro, né? E assim, e você vê, e ela falando isso, eu vendo essa ausência do livro, o que é que está me sinalizando? Que tem muito livro
que tem muito, não o que nós precisamos, não o que é necessário, mas já existe uma vasta bibliografia no sentido de literatura infantil, nós temos muitos autores, a própria consultora dessa série, nós temos o Rogério Andrade Barbosa, que esteve aqui, né? Enfim, nós temos o Joel Rufino, que tem um acervo, né, que sempre foi utilizado. Então, assim, nós temos muita coisa. Mas uma coisa que eu acho também importante da gente ver, sobretudo porque nossa cultura tem uma marca da oralidade, ouvir as histórias que esses meninos têm, né, que a família deles tem. Isso é fundamental. Perfeito. Hora de fazer uma pausa e depois do intervalo, nossas convidadas fazem as suas considerações finais sobre o encontro de hoje. Você acompanha o 4º programa da série Repertório Afro-Brasileiro. E a partir de agora, nossas convidadas destacam os principais pontos do debate de hoje. Lia, suas considerações finais? Muito há de ser feito, tudo tem que ser construído e tem que ser com um olhar isento. Eu acho que a investigação tem que ser o ponto de contato da moderna pedagogia. Essa importância, né, que você dá a esse momento de construção, né, nós falamos aqui em observar, em relacionar, até o jogo foi um exemplo importantíssimo, né? Queria que você também deixasse uma mensagem para os professores, né, que estão acompanhando esse programa e que muitos, até nas suas mensagens, disseram aqui que como encontrar o acervo, o que fazer. Mas é importante também investigar, né, pesquisar. Olha, eu acredito que a escola em si só é uma fábrica de subjetividades. Cada aluno ali é um elemento novo, um componente novo, só depende do educador interagir com essas crianças que têm o seu bojo, né? Há um pensador que diz que ao invés de ver apenas o rio passar, nós devemos aproveitar cada oportunidade e tirar as águas que passaram, mas que não acabam porque são infinitas. Ok. Lia, muito obrigado por sua participação aqui no Salto para o Futuro. Azoilda, suas considerações finais. Bom, considerações iniciais, né? Porque a gente não acaba aqui com mais um recomeço, pegando a fala lá quando ele colocou a questão do jogo, né? Isso, George. Esse eterno recomeço. Eu acho que eu deixaria algumas coisas assim, como ela colocou, estudar. Tem que estudar, não tem saída para trabalhar com isso que não vai cair do céu. Tá? Tem que investigar, tem que buscar. E uma coisa também, que alguém perguntou, tem uma musiquinha que nada do que foi será, de novo, do jeito que já foi um dia. Então, não vai ser mais, acabou aquele período. Nós estamos diante de um novo, de um outro momento. Um momento de descobrir mais sobre essa cosmovisão africana que está centrada na cooperação, que está centrada na relação com o outro, que está centrada na oralidade, no ouvir, no tocar, no sentir, no corpo todo interagindo. Olha como se abre um leque de possibilidades, né, diante disso. Essa valorização do corpo, essa questão de recomeçar sempre, essa questão, como ela colocou, desse jogo. O jogo não é o do que ganha, do que perde, mas o jogo é uma brincadeira, que eu preciso do outro. A capoeira, que não é a capoeira da competição, mas essa capoeira que você está brincando, é um jogo, né? Quando você está jogando capoeira com teu companheiro, com tua companheira, você não quer que ele se caia, quer que mantenha o jogo, né? Então é mais ou menos essa coisa de continuar nessa trajetória. Obrigada, Zoilda. Edilane, suas considerações. A Lia usou a palavra investigação e eu vou usar a palavra dúvida, né? Que eu acho que a gente precisa ter um olhar duvidoso para a pedagogia que nós estamos implantando, né? Para a educação que nós estamos construindo. E é muito importante que cada etapa seja vista como uma vitória, porque realmente é uma luta, é uma conquista, é um trabalho muito difícil, mas eu costumo dizer que nós já estamos acostumadas a lutar, né? Mulher negra tem que lutar muito, professora, educadora. Então a luta, cada vitória ela tem um sabor especial. E dizer também que a gente faz uma abordagem, a gente tem uma visão mínima da riqueza que é a história, a cultura, o universo afro,
né, o universo negro, o quanto que a escola vê isso por um olhar muito pequeno. E depois a gente se vê numa mesa, sentado em grupo, discutindo por que esse aluno não gosta da escola, por que esse aluno está retido há tantos anos, por que a autoestima desse aluno é tão baixa, né? Por que a nossa comunidade é tão violenta e tantos porquês que a gente às vezes não percebe que nós estamos construindo uma trajetória que reforça tudo isso. Então, o mais importante é que a gente tenha um olhar diferenciado para a prática pedagógica que a gente vem fazendo, para que clientela nós estamos atendendo, porque eu acho que se justifica, né? Todos os objetivos ficam mais claros. Eu não posso trabalhar numa comunidade de maioria negra, de origem de uma ex-fazenda de escravos, como é o meu caso, e não ter um olhar para isso. Fazer isso passar em brancas nuvens. Obrigado, Edilane. O quarto programa da série Repertório Afro-Brasileiro termina aqui. Eu quero agradecer as presenças da Edilane da Silva Pacheco, professora do Colégio Estadual Guadalajara, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, da Azoilda Loreto Trindade, professora do curso de Pedagogia da Universidade Estácio de Sá, e da Lia Vieira, pesquisadora da Universidade de Havana, em Cuba. Amanhã vamos debater a história e a diversidade cultural africana presentes nos currículos escolares. Mas antes de encerrar o programa, vamos conhecer um pouco da história de Antônio Pereira Rebouças e de seus filhos André e Antônio Rebouças. Empenho, talento e dedicação a grandes causas. Assim se fez a história dos Rebouças. Ao longo do século XIX, o pai e os dois filhos foram responsáveis por grandes acontecimentos nas áreas do direito e da engenharia e também na luta pelo fim da escravidão. No Império, o baiano Antônio Pereira Rebouças se destaca como advogado da corte. Os poucos recursos da família e a ausência de faculdades de direito no Brasil não o impedem de atuar na área jurídica. Autodidata, consegue em 1821 a permissão para advogar com apenas 23 anos, o que foi fundamental para a ascensão social de sua família. O filho André Rebouças é o primeiro negro a se formar em engenharia no país, incentivando o irmão Antônio Filho a seguir a mesma carreira. Juntos, os dois engenheiros são responsáveis pelo plano de abastecimento de água do Rio de Janeiro, pela elaboração do projeto da ferrovia Curitiba-Paranaguá e pela criação da primeira indústria madeireira no Paraná, entre outros empreendimentos. Ao lado de Joaquim Nabuco e de José do Patrocínio, André Rebouças também se destaca como líder abolicionista. Ele recebeu ainda uma menção no livro Os Sertões, de Euclides da Cunha. Foi considerado pelo autor um homem de mentalidade rara.